Bom dia, meu querido. Que alegria estar aqui contigo mais uma vez, meditando na palavra de Deus. Hoje, dia 1º de maio de 2023, dia do trabalho, feriado. Parabéns a todos os trabalhadores, trabalhadoras. Que Deus possa multiplicar os resultados, a obra das tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus. E nós estamos aqui com muita alegria e na presença de Deus para continuar nossa meditação no Novo Testamento vivo. Essa é a ministração de número 7 dessa sequência e nós vamos meditar hoje sobre uma palavra que se encontra no livro de Mateus. Nós vamos meditar um pouco sobre os frutos dignos do arrependimento. Eu quero contextualizar para você essa mensagem. Essa mensagem ela foi proclamada por um personagem muito peculiar do Novo Testamento chamado João Batista. João Batista era primo de Jesus Cristo, né? E ele se identificava com o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Isaías viveu cerca de 700 a 800 anos antes de Cristo, e ele profetizou sobre a voz do que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. João Batista, na sua vida, ele se identificou com essa voz que clama no deserto. E ele preparava o caminho do Senhor, Jesus Cristo, por meio da pregação, da sua pregação ali naquele deserto para onde as multidões afluíam para ouvi-lo e serem batizadas. E 3 elementos nessa pregação de João Batista consistiam na sua mensagem. Três práticas eram feitas ali. Primeiro, a própria pregação do arrependimento, né? O arrependimento como, vamos dizer assim, uma ruptura com um velho estilo de vida, um corte radical com o velho estilo de vida e uma mudança, né, de 180 graus aí para um novo estilo de vida, uma conversão genuína, o arrependimento. Na pregação de João Batista, a ênfase também pela confissão de pecados, né? A partir do momento que as pessoas se entendiam como pecadoras e precisavam se arrepender, elas confessavam seus pecados, né, publicamente. Esse externar, esse admitir e externar, era uma prática que trazia essa absolvição, esse perdão sobre esses pecados, né? Reconhecer as suas falhas e abandoná-las. E o terceiro, que era o mais simbólico e evidente, era o batismo nas águas, né? Batismo nas águas como um símbolo mesmo dessa morte para a velha vida e de um renascimento para uma nova vida. Por isso o nome do profeta, João Batista, né? Porque ele ia e batizava as pessoas na água, né? E era o chamado batismo do arrependimento. Essas 3 práticas, a igreja, Jesus no seu ministério e depois a igreja incorporou no seu dia a dia, né? Na sua vivência e na proclamação do evangelho. A pregação do arrependimento e essa confissão de pecados a gente vê ao longo do ministério terreno de Jesus. Jesus pregava o arrependimento, pregava que o reino de Deus, o governo de Deus era chegado e a necessidade das pessoas abandonarem o seu autogoverno, né? Ou saírem do império das trevas, da tirania das trevas para o reino do seu Pai, né? Então Jesus, ele proclamava essa mensagem do arrependimento, né, por onde ele passava. E a confissão de pecados, quando as pessoas reconheciam a sua condição e mudavam as suas vidas. Essa confissão no ministério de Jesus, né, nem sempre era uma confissão em palavras, como por exemplo Zaqueu, que reconheceu: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais, eu vou dar meus bens aos pobres, etc. Era uma confissão, né, de pecado, uma confissão de arrependimento. Às vezes essa confissão ela era tão intensa, tão expressiva, que nem palavras conseguiam dizer, como era o caso daquela mulher que foi e quebrou o vaso de alabastro, sua poupança inteira, né, e derramou aos pés de Jesus, chorou, né, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, com a sua glória, né, aos pés de Jesus. Então tudo isso eram expressões de confissão de pecado e de arrependimento.
E o batismo nas águas. É interessante que Jesus, não há nenhum registro de Jesus mesmo batizando alguém nas águas, mas ele transferiu essa missão para a igreja. E eu acredito que Jesus, na sua sabedoria e conhecedor da natureza humana, ele não batizou ninguém nas águas até para que não se criasse, por exemplo, alguma interpretação, alguma ideia ou doutrina em cima disso. De dizer, por exemplo, que só aqueles que foram batizados por Jesus é que genuinamente foram batizados, algo do tipo. Ou algo do tipo, só aqueles que foram batizados por Jesus é que têm autoridade para batizar outros, né? Então Jesus não praticou o batismo nas águas no seu ministério, ele mesmo, mas ele transferiu isso aos discípulos. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, quando ele instituiu, né, ele transferiu essa grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, essas práticas elas foram incorporadas no dia a dia da igreja. Pregação do arrependimento, a confissão de pecados e o batismo nas águas. Vamos ler aqui o texto de Mateus capítulo 3, versículos 1 a 10, e depois a gente vai comentar e chegar nessa parte de destaque de hoje, que são os frutos dignos de arrependimento. Diz assim, Mateus 3, de 1 a 10. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aleluia. Então essa palavra mostra o caráter de João Batista e esse caráter bem incisivo, né, contra o pecado, né? Essa breve exortação de João Batista aos fariseus e saduceus, ela me destacou, né, na minha leitura, e eu separei aqui alguns pontos para a gente meditar em cima dessa exortação, né, essa dura palavra de advertência, né? Alguns ensinos importantes que eu quero pontuar aqui. Primeiro, né, e fundamental, Deus conhece a nossa natureza, a nossa real natureza. Ele sabe quem realmente nós somos. As pessoas externas poderiam olhar para aquelas pessoas ali, fariseus e saduceus, e ver exemplos de dignidade, de religiosidade, de espiritualidade, mas João Batista via como Deus via. Vocês são raça de víbora, né? Vocês são raça ruim, né? Gente ruim, né? Então Deus nos vê como nós realmente somos, né? Não tenta esconder, simular, dissimular. Não dá. Os olhos do Senhor veem tudo o que nós somos, né? Não tem como se esconder diante dele. Uma segunda lição: Deus detesta, abomina, vomita o orgulho religioso, né? Então, não adianta ser devoto do santo A, do santo B, fazer novena, vigília, corrente, campanha, sabe-se lá o que mais. Não adianta, né? Deus, ele detesta pessoas que se pegam a ritos, a rituais, a fórmulas religiosas e acham que com isso estão garantidas na sua espiritualidade e vivem uma vida de qualquer jeito sem o governo dele, sem o governo de Deus em suas vidas, né? Então, aqui João
mexeu com os brios, né, com o orgulho religioso daquele povo, de dizer, não fiquem aí dizendo entre vocês, nós somos filhos de Abraão, nós somos isso, aquilo, né? No contexto da época, né, era status ser filho de Abraão. Hoje em dia, no nosso contexto cristão evangélico atual, muitas vezes eu já ouvi dizer, eu nasci em berço evangélico. Olha, eu já tive 3 filhos e eu nunca achei um berço evangélico em loja de artigos de bebê. Estou para conhecer o que é um berço evangélico. Mas tirando a brincadeira, né? Nasci em berço evangélico. Grande coisa, meu amigo. Se você não passar pela porta do arrependimento, pode ter nascido em berço de ouro evangélico, né? Você vai ficar fora do reino. Se eu não passar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado, como diz um amigo meu, com a parede chapiscada, eu vou ficar fora, né? Então não adianta. Eu não nasci, vamos dizer assim, num berço evangélico. Pelo contrário, o berço que eu nasci era tudo menos evangélico. Mas enfim, sou cristão há bastante tempo. Eu também não posso me garantir nisso. Tenho quase 40 anos que caminha com Jesus. Grandes coisas. Como diz Ezequiel lá, o justo pode viver a vida inteira na justiça. Mas se ele, confiado na sua justiça, chegar no finzinho da vida, fizer besteira e infelizmente perecer na besteira, ele vai perder a sua herança espiritual, infelizmente, né? Então, não lança fora todo o orgulho religioso e se reconheça como alguém sempre dependente da graça e do amor e da misericórdia de Deus, né? Outra lição: o medo não pode ser o motivador da nossa busca pelo Senhor, né? Então, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? A gente não pode estar buscando a Deus com medo da ira vindoura. E, parênteses, a ira do Senhor virá mesmo, no tempo certo e determinado por Ele. Virá. Não é história para boi dormir, não. Virá. Mas não é por isso que eu tenho que servir ao meu Deus. Eu sirvo ao Senhor por amor. Eu sirvo ao Senhor porque eu o amo e reconheço que Ele me ama. Por isso eu sirvo ao Senhor, né? E a nossa motivação tem que ser o amor. Porque se não tiver amor, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, nada serei. Meu amigo, sem amor, a vida perde o sentido, a razão, a graça, a beleza. O amor tem que existir primeiro entre nós e o Senhor. E como consequência disso, de amar a Deus com toda a alma, força, entendimento, coração, esse amor ele tem que fluir em cada nível de relacionamento. Seu com você mesmo e seu com todas as pessoas, né? Se tirar esse amor, já era, né? Mas, então é isso, nós não podemos nos relacionar com Deus por medo da sua ira vindoura, mas temos que nos relacionar com Ele por amor. E o arrependimento é onde eu quero me deter um pouquinho. O arrependimento, meu arrependimento, ele tem que produzir resultados compatíveis com esse arrependimento que eu digo ter, né? Que eu passei, que eu digo ter passado. Então, é o que João falou: produzam, pois, frutos dignos do arrependimento que vocês estão professando aqui, né? Então, falando em trabalho, frutos, resultados, né? Hoje é dia do trabalho. Então, qual é o resultado, né, desse trabalho do Espírito Santo na tua vida e na minha vida? Qual o fruto disso? Tem que ser um fruto digno. Tem que ser um fruto pacífico, né? Tem que ser um fruto espiritual positivo, né, na nossa vida. Senão, é de se questionar se realmente passamos pela porta do arrependimento na nossa vida, né? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. É o que ensinou Jesus. Então, à luz dessa palavra, a gente pode identificar também algumas raízes, né? João Batista falou assim: olha, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
O fruto é resultado da raiz, né? Onde a raiz está plantada, do que ela se alimenta, o que está vindo do solo para a árvore, né? O fruto é resultado disso. Se nós tivermos boas raízes, nós daremos bons frutos. Se tivermos raízes ruins, vai dar tranqueira, né? Vai dar resultado ruim. Então, eu identifico 3 raízes ruins que precisam necessariamente serem cortadas, né? A primeira raiz se chama independência. É quando a pessoa é o seu único árbitro, seu único juiz, né? Ela é quem toma suas decisões de certo e de errado, de bem e de mal, de bom e de ruim, tendo como única referência ela mesma, né? Essa independência, ela desconhece, ignora ou diminui a figura e a influência de Deus sobre a sua vida. Então fica um Deus distante, um Deus conceitual, ou um Deus ausente, inexistente, né? Depende da distância que a pessoa coloca entre ela e Deus, né? Mas na prática ela vive uma vida de independência. Ela é o seu próprio árbitro e Deus está fora dessas decisões. Essa é uma raiz ruim que precisa ser cortada pelo machado do arrependimento. Uma segunda raiz se chama desobediência. Desobediência é quando eu tenho consciência de Deus, mas o meu arbítrio individual deliberadamente escolhe fazer outra coisa, diferente da vontade de Deus. Isso é desobediência. Aquilo que o Salmo também chama de soberba. Ou seja, o pecado, a escolha consciente e deliberada de não cumprir a vontade de Deus. Essa desobediência. Então, é outra raiz que precisa ser cortada pelo arrependimento. E a terceira raiz é a incredulidade. Eu não dou crédito ao que Deus fala, ao que Deus diz, ao que a palavra fala, ao que a palavra nos orienta. Isso é incredulidade. É não crer na palavra revelada de Deus. E lembrando que a palavra de Deus ela é a expressão do seu próprio caráter. Então, se você não crê na palavra, você não crê no autor dela, que é o próprio Deus, né? Então, isso é muito sério. Então, você coloca sempre em questão aquilo que Deus diz. Isso é incredulidade, isso é resistência no coração. O machado na raiz das árvores precisa cortar essas 3 raízes malignas: independência, desobediência e incredulidade. Se você quiser meditar um pouquinho mais sobre isso, você pode voltar. No ano passado eu fiz uma playlist chamada Vida, Obra e Ordem de Jesus, onde eu falo sobre arrependimento, né? Em 2 ministrações, ali nos dias 7 e 14 de abril de 2022. Está aí no canal, você pode achar Vida, Obra e Ordem de Jesus, falando sobre arrependimento, primeira e segunda ministração. Então essas 3 raízes precisam ser cortadas. E raízes boas, que dão bons frutos, quais são elas? São justamente o inverso dessas 3 raízes malignas que eu falei aqui. A primeira boa raiz, dependência de Deus, né? Como Paulo orientou a igreja, não andem como nécios, como tolos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, né? Procurando em tudo entender qual a vontade do Senhor. Isso é dependência de Deus. Quando você procura entender em tudo a vontade do Senhor, é garantido, irmão, 100% você vai dar bons frutos, né? Se você discernir essa vontade e cumprir essa vontade na sua vida, beleza, 100% de frutificação positiva na tua vida. Aleluia. Então a dependência de Deus. Como Jesus falou, não se faça minha vontade, mas a tua. Submeta a tua vontade ao governo do Senhor. A segunda boa raiz se chama obediência, né? Tinha um hino na igreja que eu passei a minha adolescência e parte da juventude, que dizia assim: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar.
Então, obediência é isso, é crer e observar. Como diria Jorge Mitian, eu leio e creio, né? Então é simples, é crer e observar tudo quanto Jesus nos ordenar. Obediência é uma boa raiz que dá excelentes frutos. E a terceira raiz positiva de excelentes frutos se chama fé, né? Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, convicção de fatos, realidades que ainda não se veem. Já é realidade no mundo espiritual e eu tenho fé, e essa fé traz o que é realidade lá para realidade material aqui. Isso é fé, né? E ela dá excelentes frutos na nossa vida, né? Então, diante dessa reflexão de hoje, eu escrevi 2 perguntas para mim e que eu passo para você. Quais são os frutos que eu tenho produzido? Pense sobre isso diante de Deus. Quais são os frutos, os resultados que eu tenho produzido? E a segunda pergunta e reflexão. Esses frutos correspondem ao arrependimento que eu professo, que eu declaro ter, né? Esses frutos correspondem ao arrependimento que eu declaro ter? São dignos desse arrependimento? Então são essas as 2 perguntas e reflexões para a nossa vida hoje, né? Vamos orar diante dessa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, temos entendido e compreendido a seriedade e a amplitude dessa palavra, Senhor, de arrependimento sobre as nossas vidas, de produzirmos frutos que sejam dignos desse arrependimento que nós dizemos ter. Frutos que dignifiquem também a Tua obra em nossa vida. Frutos que revelam o trabalho do Espírito Santo em nós. E hoje, nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, que seja, Senhor, um dia que o Senhor trabalhe em nossas vidas poderosamente, Senhor. Realiza a Tua obra, aviva a Tua obra em nossos corações, em nossas vidas. E que não seja um dia de darmos trabalho para o Senhor, mas um dia, Senhor, de abrirmos nosso coração para que o Senhor trabalhe e gere os frutos que o Senhor espera em nossas vidas. Assim nós colocamos essa palavra diante das pessoas aqui, Senhor, que estão ouvindo, as de perto, as de longe. Eu te peço que o Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo, amplifique essa mensagem no coração de cada uma, realizando aquilo que os homens não podem realizar, mas Tu podes pelo poder do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós cremos, assim nós abençoamos a vida de cada um que ouvir essa mensagem, que os corações se convertam a Ti, se voltem para Ti neste dia, Senhor, para viverem dias que realmente produzam frutos dignos da Tua obra em nossa vida. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, assim nós Te louvamos, porque o Senhor não desiste de nós, mas antes o Senhor nos chama para perto do Senhor para continuar, Senhor, a Tua obra em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas hoje. Quero te agradecer mais uma vez por estar nos acompanhando aqui neste canal. Dou graças a Deus por você que tem chegado nesses últimos 2, 3 meses aí que estamos ministrando essas palavras. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se essa palavra fez sentido para você, eu te peço que você reparta com 2 ou 3 pessoas do teu convívio, para que a palavra do Senhor seja amplificada mais e mais. Se inscreva no canal, ative o teu sinalizador e continue a receber tudo que nós estamos compartilhando de coração aberto, de coração em paz aí no canal para a tua edificação. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que o Senhor abençoe a tua semana, teus dias nesse novo mês, em nome de Jesus, e seja luz.